Estados Unidos ataca o complexo nuclear do Irã. Isso aí eleva um pouquinho as tensões, mas a gente vê que tem um lado bastante positivo sobre tudo isso. Bom, se você já acompanha o nosso trabalho aqui e gosta dos vídeos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreva caso não seja inscrito aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa notícia, saiu do New York Times, né? Trump reivindica sucesso após bombardear importantes locais nucleares do Irã. Depois de atingir a instalação nuclear mais fortificada do Irã, o presidente Trump alertou para mais ataques. Se a paz não vier rapidamente, os mísseis balísticos iranianos feriram pelo menos 10 em Israel, disseram autoridades. E qual é o nível, o tamanho da importância de tudo isso? A gente sabe que o Irã, ele é uma teocracia e ele simplesmente ilude as pessoas, faz aquela lavagem cerebral e começa a fazer ataques de forma indiscriminada. É uma ditadura como qualquer outra, mas eles ficam simplesmente fazendo como a esquerda tem feito aqui no Brasil, né? Fica com essa aversão ao lado ocidental, aversão, o anti-americanismo, e eles ficam iludindo os seus cidadãos para poder fazer esses ataques, para poder mostrar a sua imposição, a sua força, mantendo o país sempre dentro dessa repressão e nessa miséria que vive lá no Irã atualmente. Tendo dito isso, teve o conflito entre o Irã e Israel. Israel conseguiu destruir várias das defesas militares do Irã e estava sendo feito um ataque. E o Irã começou a fazer esse ataque de forma indireta, tentando mostrar uma superioridade, falando que ia desenvolver a bomba nuclear e tudo. E qual que é o processo de transformar o urânio radioativo nessa arma nuclear? Existe o processo do urânio, que seria o enriquecimento, que seria tirar a parte que não é tão radioativa assim, que normalmente é uma parte assim muito pequena que existe na natureza, e essas centrífugas de enriquecimento, elas vão eliminando esse urânio que não é radioativo para poder deixar só a parte que tem mais potencial energético ali. Normalmente nessas centrífugas de enriquecimento, aqui no Brasil existe isso, eles chegam a enriquecimento até de 5%, que é o suficiente para poder fazer funcionar essas usinas nucleares, mas para uma bomba nuclear tem que chegar a um padrão de 90%. E o Irã, ele estava chegando até um padrão de 60%, ou seja, muito próximo de realmente estar concretizando a bomba nuclear do Irã. E diante disso, a gente vê que um bando de maluco lá que não se importa em atacar outros países, que poderia fazer uso indiscriminado de um tipo de arma dessa, os Estados Unidos resolveu interferir nessa situação, fazendo esse bombardeio aí nessas instalações que faziam esse enriquecimento desse urânio. Tem muita gente que critica, provavelmente o pinguço corrupto do Brasil vai também criticar essa situação, afinal de contas ele estava se aliando ao Irã. Hoje, se acontecesse uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, que está se formando os blocos, aonde que você imagina que o Brasil estaria se colocando, né? Que tem o eixo do mal, que tem Rússia, tem o Irã, tem Coreia do Norte. Onde que o Brasil está se situando nessa situação toda? Eu não sei nem se a China se posicionaria do lado desse pessoal aí que eles estão criando uma barca furada. Eu não sei se a Rússia estaria nesse posicionamento, mas o Brasil com certeza estaria se aliando ao que há de pior, junto com a Rússia, junto com o Irã. Esse é o principal temor que a gente tem. E vamos entender aqui um pouquinho sobre como que foi feito esse ataque. Saiu aqui no G1 o complexo nuclear do Irã, que foi alvo da superbomba dos Estados Unidos, né? Saiu aqui a nota, né, do Trump. Concluímos nosso ataque muito bem sucedido às 3 instalações nucleares do Irã. Incluiu Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordow, disse Trump em uma publicação nas redes sociais. Ao contrário das demais instalações, acredita-se que Fordow tenha sido construída 100 metros abaixo do solo, a partir de uma estrutura de túneis usados pela elite da Guarda Revolucionária Islâmica, pilar de sustentação do regime. A gente vê que o Lula ele tentou também criar essa guarda revolucionária, essa guarda bolivariana aqui no Brasil, mas não teve sucesso, não passou no Congresso. Mas todo ditadorzinho eles precisam dessa guarda pessoal para poder se manter no poder, para evitar golpe das Forças Armadas, que chega um ponto que as próprias Forças Armadas, né, começam a repelir as atitudes, as ações do governo, chegando até o ponto de tentar tirar ele do poder. Então, por isso que eles criam essas guardas pessoais desses ditadores. Tal profundidade fornecia uma proteção natural contra ataques aéreos israelenses. Esse aspecto, segundo a análise que circula na imprensa, teria levado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a reconsiderar seu nível de envolvimento direto no conflito. Aqui a gente tem as imagens dessa instalação
de enriquecimento do urânio. Esse aqui é só um prédio anexo. Essa foto aqui foi tirada antes, a gente vê que tem até uma fila de caminhões aqui. O Irã já está falando que eles conseguiram retirar todo o urânio que não estava mais nessas instalações por conta dos riscos e tudo. É possível que isso tenha sido feito? Sim, é possível. Que esse urânio, que já tinha esse nível de 60% de enriquecimento, tenha sido removido aqui. Mas o principal ponto, que seriam essas centrífugas que fazem o enriquecimento do urânio, é um processo assim muito demorado para poder desmontar, tirar e colocar em outra instalação. O Irã não tem outra instalação também para poder estar colocando. Então, o principal ponto seria o ataque a essas instalações de enriquecimento. Esse urânio que pode ter sido removido do local, ele ainda pode ser utilizado para uma bomba, no caso de bombas sujas. Mas isso até o urânio aqui no Brasil, que é enriquecido a 5%, ele ainda é possível ser feita essa bomba suja. Essa bomba seria uma bomba de fabricação convencional, só que dentro dela também teria esse material radioativo, que quando explodir vai ser feito toda aquela... esse material radioativo, ele acaba sendo espalhado por uma região muito ampla. É algo assim que é condenado pela Convenção de Genebra e também algo muito negativo, porque se é um conflito regional, toda a região ali ela vai ser punida severamente com todo esse material radioativo que é espalhado. Então tem pouca efetividade nesse tipo de implemento. Ao menos 3.000 centrífugas de enriquecimento de urânio teriam sido dispostas no subterrâneo, distribuídas em 2 túneis principais. Imagens de satélite mostram que acima da superfície havia apenas um edifício de apoio e 6 entradas subterrâneas. Sobre essa bomba que foi utilizada, a mídia estatal iraniana confirmou neste domingo que a parte do complexo de Fordow, assim como as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, foram atacadas, mas negou que os locais tenham sofrido danos decisivos. Trump evitou fornecer detalhes sobre como foram executados os ataques à imprensa dos Estados Unidos, citando fontes da Casa Branca. Relata que a operação empregou 6 bombardeiros B-2 e dezenas de mísseis disparados a partir de submarinos. No caso do ataque à instalação nuclear de Fordow, os Estados Unidos teriam empregado mais de uma dúzia de bombas GBU-57, conhecido como destruidora de bunkers. Não vai ter fotos de uma grande explosão, inclusive que acaba circulando aí nas redes sociais, porque não acontece dessa forma. Foram uma sequência de bombas empregadas em um único ponto para poder fazer essa perfuração e alcançar as instalações que ficariam no subsolo. Então essas bombas que elas explodem bunkers, elas simplesmente têm uma carga grande, são pesadas, mas elas explodem depois da penetração no solo. Então elas têm até um nível de penetração. Quando chega nessa penetração, elas explodem e vem logo em sequência outras bombas no mesmo local para poder alcançar a profundidade que estava o bunker. O Donald Trump ele afirma que teve sucesso nessa operação, então todas as instalações foram destruídas. O Irã está se negando a admitir isso, porque até mesmo para poder o regime se manter no poder, eles precisam colocar como se não foi nada demais, ainda está em pleno emprego, eles vão continuar combatendo. E o que a gente pode esperar a partir daí, dessa iniciativa? O Irã é um grande produtor de petróleo, então é possível que em sanções eles passem, e até pela dificuldade de logística, eles passem a ter uma produção bem menor, mas eles passam também a impedir várias embarcações que passam nas proximidades ali, que possam estar transportando petróleo. E isso vai dificultar a produção de petróleo mundial. E também no Mar Vermelho, os Houthis já afirmaram que eles vão voltar a atacar os navios que passam ali pela região. Isso pode atrapalhar bastante. Os Estados Unidos já mandou o porta-aviões para poder tentar mitigar essa ação dos Houthis, mas a gente imagina que sem o Irã, sem o apoio do Irã, os Houthis devem acabar dentro de pouco tempo. Mas por enquanto ainda vai ficar essa situação. É possível que a produção mundial de petróleo ela caia durante essas próximas semanas, mas seja retomado logo em frente. Essa notícia muda essencialmente a geopolítica mundial, porque mostra que, apesar do Donald Trump ter vindo com esse discurso mais pacifista, mais pacificador, tentando evitar conflitos, evitar combates, ele não teve alternativa. E mostra que realmente não adianta continuar a ficar cutucando, ficar mexendo, porque se for necessário entrar em conflitos, os Estados Unidos vai entrar, pro bem ou pro mal. Então tem controvérsias a respeito dessas ações, mas a gente vê que foi positiva essa anulação das bombas nucleares do Irã, porque um regime teocrático
que tem muitos fanáticos no governo, a gente não imagina o que pode estar desencadeando a partir daí. Imagina, um monte de louco que não se importa em atacar outras regiões e acreditam que estão fazendo isso por um bem maior, porque lá no céu, quando eles morrerem, eles vão ter a premiação devida lá, de não sei quantas virgens. Imagina, um louco desse aí não se importando com morte. Ah, mesmo que eu ataque lá, eu vou estar fazendo bem. Eles podem até me matar aqui, destruir a minha nação, mas vai estar tudo certo porque a gente está fazendo o certo. Imagina um louco desse com armas nucleares. Então isso aí acaba tranquilizando. Por mais que muitos dos países ali ao redor eles vão, sim, emitir notas repudiando os ataques dos Estados Unidos, todo mundo ali tá mais tranquilo e estava apoiando esse tipo de ataque para poder ter um louco a menos com uma arma de destruição em massa nas mãos. Bom, a gente imagina que que no Brasil também, o Pinguço Corrupto deve emitir uma notinha falando que isso foi terrível, que não deveria ter sido feito dessa forma e tudo. Mais uma vez, tentando se posicionar a favor do Irã. E a gente imagina que, mesmo com esses ataques fortes que esse regime iraniano ele tem sofrido, ainda vai se manter durante algum tempo. Se esse regime cair e a população possa ter mais liberdade, possam derrubar esses ditadores, vai ser algo positivo, mas é um efeito colateral, né? Não era o foco dessas ações. E com isso tudo, a gente vê que a gente está passando por momentos de transformação, vários conflitos em Israel, no Irã, a Rússia contra a Ucrânia. Esses conflitos vão definir a geopolítica dos próximos 200 anos. Por isso que é tão importante a gente estar atento e saber exatamente o que está acontecendo. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, não se esqueça de compartilhar e se inscreva caso não seja inscrito. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.